Super moçada, como é que vocês estão? Só pulando o carnaval, hein? Só se divertindo. Mas aqui no canal Geomasa não tem moleza não, moçada. Aqui é modelo econômico japonês, emerge, rapaz. Eu já avisei vocês. O sistema aqui é esquema USP, Unesp, Unicamp. O trem está passando e já está em velocidade de trem bala e vocês estão patinando. Mas, gente, tirando esse primeiro recado para vocês ficarem espertos, super moçada, vamos retomar então aquele nosso curso de introdução à astronomia que já ganhou corpo e que está trabalhando com conceitos muito fundamentais de ciências, de física, de química e às vezes tangencia na matemática. Na aula de hoje, o que nós vamos ver é uma força desprezível, muito débil, muito fraca na natureza, mas que ela é fundamental, por exemplo, para a formação de moléculas, para a união de átomos, de macromoléculas, e é óbvio que isso é fundamental para a vida. De tal forma que a aula passada a gente viu que de todos os elementos químicos na natureza e daqueles que foram sintetizados pelo homem, até agora a gente já caracterizou 118 elementos químicos. O hélio é o que apresenta características mais próximas do ideal, onde a distribuição de cargas é quase teórica. Mesmo assim, o elétron na nuvem eletrônica ele está se movimentando, ele está se mexendo. De tal forma que se este elétron está girando, vamos supor, então, vamos fazer uma fotografia imaginária do átomo, de tal maneira que quando esse elétron está nesta calota à direita, o que vai acontecer? Nesta calota à direita, a força da carga elétrica negativa é mais sentida. Ora, quando neste hemisfério, neste lado do átomo, nós temos uma calota negativamente carregada, é óbvio que o próton que está no centro do núcleo, ele vai se fazer mais presente. A sua influência vai se fazer mais presente do outro lado do átomo. De tal maneira que eu tenho dois hemisférios no átomo, um eletricamente carregado com carga negativa, outro eletricamente carregado com carga positiva. O que é isso? Para quem gosta de eletrônica, de microeletrônica, do hardware do computador, é um dipolo. O dipolo é fundamental para o funcionamento do seu computador, do seu celular, dos seus aparelhos eletrônicos e até de um grande acelerador de partículas. Então, gente, devido a esta movimentação constante do elétron, se a gente fotografar instantaneamente, o átomo de hélio, que está perto do ideal de ser neutro, porque as cargas estão quase perfeitamente distribuídas, não funciona bem assim. Na verdade, o átomo acaba se comportando como se fosse um dipolo. Isso, de um lado de um hemisfério, vai predominar a carga eletricamente negativa. Do outro lado, a carga eletricamente positiva. Não se esqueça que esse dipolo ele vai mudando, porque o elétron está em movimento na nuvem eletrônica, então não é um dipolo permanente. Mas eu aqui estou congelando esse dipolo, fazendo uma fotografia instantânea, se isso fosse possível. Isso não é possível porque a gente violaria um dos princípios fundamentais da natureza, descoberto pelo grande físico alemão Werner Heisenberg. Heisenberg é um dos pais da mecânica quântica.
é uma geração depois de Albert Einstein. Albert Einstein vai contribuir demais com a teoria da relatividade, a teoria da relatividade restrita, teoria da relatividade geral, e vai abrir a mente do homem para que ele compreenda o universo. É trabalhar numa escala do grande. Werner Heisenberg, junto com grandes colegas muito importantes, e que nós tocaremos aqui nesse curso, Werner Heisenberg, ele, ao descobrir um dos princípios fundamentais do funcionamento da natureza, ele é laureado com o Prêmio Nobel. O Albert Einstein também é laureado com o Prêmio Nobel. Então, na nossa galeria, que já tinha 4 físicos, 4 cientistas laureados com o Prêmio Nobel, nós temos mais 2. Que curso, hein? 6 prêmios Nobel frequentam o nosso curso até agora. E nós estamos bem no começo. Mas voltando aqui, eu preciso explicar por que é impossível na prática essa situação. Werner Heisenberg vai descobrir um princípio chamado princípio da incerteza. É uma das bases para explicar o funcionamento do átomo moderno, da chamada mecânica quântica. Mecânica quântica, que ao contrário da relatividade, que explica o cosmos, que explica objetos em grandes escalas, ela vai explicar objetos em pequenas escalas, como o átomo, como as partículas subatômicas e até a teoria das cordas, que é a mais moderna de todas as teorias da física. Mas voltando aqui no princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que é impossível, no caso do elétron, a gente dar a sua posição simultaneamente com a sua velocidade. Ou nós informamos uma, ou nós informamos outra. Para ele, é impossível na natureza determinar, em nível quântico, velocidade e posição. De tal maneira que se eu determino a posição, a velocidade me escapa. Ou se eu determino a velocidade, a posição me escapa. Por isso que a órbita de um elétron, ela não é representada de forma fixa, como se fosse a órbita de um planeta, e sim por uma figura difusa que eu estou chamando agora de nuvem eletrônica. Eu comecei usando eletrosfera e o que? Eletrosfera e coroa eletrônica, dando a impressão que as órbitas são muito definidas e são fixas. De 2 programas para cá, eu comecei a falar dessa região como nuvem eletrônica, o que quer dizer que realmente é um espaço muito difuso. Ora, então esta representação, ela é na prática impossível, porque aqui eu estou dando a posição e a velocidade está parada, evidentemente, do elétron, né? Que loucura! Mas vamos aí usar a nossa didática para o principal objetivo da aula. Quando 2 átomos de hélio se aproximam, olha o que vai acontecer. Obviamente, átomos de hélio a temperatura ambiente, eles tendem a, como a gente já sabe, se repelirem ou se ricochetearem. Porém, vamos congelar mais uma vez o momento de aproximação destes 2 átomos de hélio. O que pode acontecer? Se eu representar os átomos de hélio com os dipolos, o que pode acontecer? A força eletromagnética tende a repeli-los. Porém, vai aparecer uma atração. Por que vai aparecer também uma atração? Porque de um lado eu tenho um dipolo temporário, comandado pelo elétron de carga negativa, e no outro átomo de hélio eu tenho um dipolo comandado pelo próton.
logo um hemisfério eletricamente positivo. Ou seja, isso é uma base fundamental do funcionamento da força eletromagnética. Objetos com cargas de sinais contrários, de sinais trocados, se aproximam. Então, numa amostra de hélio, apesar de predominar a força eletromagnética, que a tendência dela é ser repulsiva, eu acabo tendo uma força muito fraca, muito débil de atração. Essa força de atração fará toda a diferença na hora de mudança de estado, na hora que eu transformo a matéria de gás para líquido, de líquido para sólido. Ela fará toda a diferença do mundo quando eu estiver trabalhando com amostras apolares. Então, existe força, por mais fraca que você possa imaginar, forças atrativas dentro do interior da matéria. Essa força atrativa, provocada pelo dipolo temporário no átomo, não acontece só no hélio, acontece em toda a matéria. Ela foi descoberta por um físico holandês chamado Johannes Diederik van der Waals. Van der Waals viveu bastante, de 1837 a 1923. Pegou toda a transição, é um momento muito importante da passagem da física clássica para a física moderna. Foi muito privilegiado. Ele pegou os anos mirabilis de 1905 e 1916, com as grandes descobertas da teoria da relatividade restrita e geral de Albert Einstein, e vai pegar todo o avanço da mecânica quântica no seu início, com Niels Bohr, um dos maiores físicos da história, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, o austríaco mulherengo, famoso, extremamente capaz, e o grande alemão Werner Heisenberg. Todos esses moços, prêmios Nobel, eu estou falando de simplesmente uma galeria de físicos e químicos excepcionais. Não à toa, com essa descoberta, que parece algo extremamente simples, Van der Waals vai ganhar o Prêmio Nobel de Física de 1910. Mas vocês perceberam que eu já mostrei as consequências da descoberta da força de Van der Waals, Ela é fundamental para a transição da matéria, para a passagem dos estados sólido, líquido e gasoso. Então, extremamente aplicativa a força de Van der Waals. Além da transição de fase, da passagem de fase, da mudança de fase, de estados da matéria, ela é importante, por exemplo, para a eletrônica, como eu já dei várias aplicações, o computador, o celular, todos eles dependem demais da força de Van der Waals. E talvez a maior aplicação seja a explicação das moléculas, das macromoléculas e da estrutura da vida. Bem, gente, a gente precisa entender que se eu for diminuindo a temperatura de uma amostra, eu estou tirando energia desta amostra. Logo, a agitação atômica vai ficando cada vez mais lenta. Se a agitação atômica vai ficando cada vez mais lenta, o átomo vai se aproximando do ideal. O átomo vai ficando parecido com o elemento ideal, de tal maneira que passa a agir, em baixa temperatura, em baixo nível de energia. O que passa a agir de força é a força de Van der Waals. Os átomos estão muito próximos,
o elétron gira e aí o dipolo se caracteriza. Então o que vai acontecendo quando eu baixo a temperatura? Eu tiro a energia do sistema. As partículas se agitam muito, mas elas vão se aproximando. Vão se aproximando por conta do dipolo. Então, aquilo que estava agitando, graças à força do dipolo de Van der Waals, vai ficando perto um do outro. Ora, quando eu tenho amostras em grande agitação, é um estado gasoso. Quando a força de Van der Waals de aproximação se torna maior que qualquer outra força, principalmente da força eletromagnética, o que vai acontecendo? Os átomos vão se aproximando, a distância entre eles vai diminuindo, vai se aproximando exatamente por causa da atração do dipolo. Então, em grande agitação, estado gasoso. Em agitação pequeno, estado líquido. Eu acabei de transformar uma amostra de gás hélio em hélio líquido. Só, gente, que as forças de Van der Waals, no caso do hélio, para elas agirem com grande eficiência, como elas são muito fracas, o hélio tem que estar muito próximo do zero absoluto, que nós sabemos que é impossível, que é um estado limite da matéria. Então, nós temos que estar, para liquefazer o líquido, a uma temperatura extremamente fria, 4,3 Kelvin. Lembrando que o zero Kelvin é 273,18 graus abaixo de zero. Pelo amor de Deus, meninos, não vamos escrever num exercício menos 274 graus. 274 graus negativos. Essa temperatura não existe. Não, a menor temperatura possível é o zero Kelvin. Na verdade, o zero Kelvin é o limite. Não dá para chegar a zero Kelvin. E por que não dá para chegar a zero Kelvin? Porque o átomo pararia. Se o átomo parasse, o elétron para. Opa, se o elétron para, eu consigo dar a posição e a velocidade do elétron. Opa, isso viola o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Então é impossível eu chegar ao zero Kelvin. Eu posso chegar, como a gente faz em experimentos em laboratório, a milionésimos, do zero Kelvin, mas zero Kelvin é impossível. Agora veja como a força de Van der Waals ela é muito pequena. Para ela superar as outras forças dentro do átomo de hélio, o hélio tem que ser resfriado a menos 269 graus. A 269 graus abaixo de zero. Isso a gente só consegue em laboratórios. Então, hélio líquido só em laboratório. Ok? E para que isso aconteça, lembra-se, que nós temos que, para aproximar e grudar e deixar próximo os átomos de hélio, eu preciso que o dipolo, um polo positivo e um polo negativo, estejam superando todas as forças. Gente, além da famosa força de Van der Waals, e o prêmio Nobel essa pesquisa, hein, gente? Talvez você, nossa, que coisa simples. Eu já disse que não é simples. Tem enormes aplicações. Graças a ela, seu computador funciona, sua internet está no ar, você está assistindo minha aula, seu celular, o celular que eu estou gravando a aula. Você talvez não esteja vendo, mas o senhorzão está vendo aí as consequências dela, hein? Bom, voltando aqui, existem outras atrações dentro de um átomo. Não só são as atrações da força de Van der Waals.
Existe, por quê? Porque os átomos, gente, que são formados pelo núcleo e pela nuvem eletrônica, na verdade, essa nuvem eletrônica, ela se parece com a atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra tem várias camadas. A nuvem eletrônica também tem várias camadas. E o que torna, por exemplo, o hélio líquido? Não, perdão, o que torna o hélio estável? O que torna o hélio estável é que uma dessas camadas, que são preenchidas por números determinados de elétrons, por exemplo, a primeira camadinha, a camada K, cabe 2 no máximo. A segunda camada, a camada L, cabe 8. A terceira camada, a camada M, cabe 18. Se o elemento químico tiver menos elétrons que 2 na camada K, 8 na camada L e 18 na camada M, ele vai tentar buscar a estabilidade. Ele vai tentar buscar os elétrons que faltam num outro elemento, por exemplo. Então a natureza ela tem várias maneiras de se atrair, de se repelir e de buscar a estabilidade. No caso da família do hélio, chamado de gases nobres, todos os elementos dos gases nobres, eles são estáveis. Sabe quando é que eles conseguem reagir? Ora, graças às forças de Van der Waals. Então, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, xenônio, radônio e o ganeciônio, que é o último elemento sintetizado pelo homem, elemento 118, toda essa família é chamada de gases nobres, gases inertes, gases neutros. Por quê? Porque ele já vem da natureza com a camada externa da nuvem eletrônica, com um número de elétrons determinados pela natureza. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o novíssimo ganeciônio, o elemento 118 da tabela periódica. E os demais? Os demais não. Os demais não. O cálcio, o lítio, potássio, o estrôncio, o cobre, o ferro, o tungstênio, o samário, o bromécio, o protactínio, o urânio, o netúnio, todos vão buscar a estabilidade. E como é que eles buscam a estabilidade? Eles se aproximam de um outro elemento químico que, por exemplo, é mais fraco em manter os seus elétrons. Vamos, de uma forma muito simples, dizer que o núcleo não dá conta de agir na parte mais externa. Então, a tendência desse elemento químico para se estabilizar é perder, é doar o elétron externo, de tal forma que ele fica naturalmente eletricamente carregado com a carga positiva. Por quê? Porque ele tem um número de prótons superior ao número de elétrons. Os prótons não dão conta daquela camada externa, ele acaba por doar um elétron. A gente chama isso em química de cátion. É o átomo carregado positivamente. Mas ele só funciona quando ele se aproxima de um outro elemento químico que tem afinidade de receber um elétron a mais. Ou seja, o núcleo desse recebedor, desse receptor de elétrons, ele age com força nas camadas mais externas
e dá conta de receber mais um elétron e manter a situação estável. O primeiro, o cátion, para se estabilizar, perde um elétron. O segundo fica eletricamente carregado com a carga negativa. Por quê? Porque ele tem um elétron a mais, neste caso, do que os prótons do núcleo. Então ele fica eletricamente carregado negativamente. Ele tem uma carga elétrica negativa a mais. Como é que a gente chama esse elemento químico? Ânion. Ora, gente, nessa doação e recepção, estes dois átomos vão coexistir juntos. Eles vão formar um casal. Quem diz que polos, pessoas iguais se atraem? Até na natureza é o contrário. Um tem carga positiva, outro tem carga negativa. Por que eles se atraem, gente? Força eletromagnética. Nós estamos estudando ela até agora. Lembra? A força eletromagnética, ela interage a partir da carga. E como é que ela se atrai, gente? Ela se atrai quando eu tenho um polo positivo perto de um polo negativo. Então, por que vai se construindo um grande edifício de átomos, uma molécula, uma grande junção de átomos? É uma molécula. Por quê? Porque eles são dipolos. Um é eletricamente carregado positivamente, é um cátion, outro é eletricamente carregado negativamente, é um ânion. Quer um exemplo? O sal. O sal da tua cozinha. Isso que você come para dar para dar gosto na sua picanha, né? Pois é. O sal é uma amostra, é uma molécula iônica. É uma substância iônica. Por que iônica? Porque é formada por íons. O sódio é o cátion. O cloro é o ânion. E eles coexistem para formar uma substância fundamental para a nossa saúde, que é o cloreto de sódio. Olha como a natureza é sensacional. O sódio, ele é um veneno perigosíssimo. Se eu tivesse uma amostra de sódio metálico na minha casa, eu poderia explodir uma área bem grande. Ainda bem que o senhorzão não é terrorista, hein? Mas o senhorzão sabe. O senhorzão sabe. O cloro sozinho é um gás mortal, venenosíssimo. Se ele for aspirado, ele te cega, ele queima a tua boca, destrói a tua língua e vai entrando no teu pulmão, te matando por asfixia. Só que ele queima aqui, ó. Puto, ele queima, sem fogo. Deus me livre. Foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial. Quando eles começaram a batalhar e ninguém avançava, eles fizeram trincheiras. Aí ninguém saía das trincheiras. O que eles começaram? A usar o avião e jogar cloro nas trincheiras. Não sobrou ninguém para contar a história. Mas olha como a natureza é fantástica. O sódio é um veneno isoladamente explosivo. O cloro é um veneno muito tóxico, exclusivo. Mas quando eu os misturo, graças às diferentes cargas, eles formam uma substância estável e altamente benéfica à saúde, sobretudo quando eu adiciono o iodo, que impede o crescimento da tireoide, regula a tireoide e não deixa o seu pescoço igual o pescoço de um peru. E tem gente que é assim, chama bócio ou papo, tá bom? Gente, existe outra maneira de se atrair os elementos químicos. A gente acabou de explicar a ligação iônica, mas às vezes
os átomos são tão equilibrados, caso do hélio, mas eles são grandes. Como eles são muito equilibrados, um não passa elétron para o outro. O que vai acontecer? Para estabilizar aquela última camada, eles vão compartilhar os elétrons. Isso é igual o nosso querido oxigênio. Por que o oxigênio, quando você escreve ele, a molécula é O2? O oxigênio que a gente está respirando. Olha que maravilha, ó, enchendo o peito. Eu tô vivo graças ao oxigênio. Ele nunca vem sozinho. Por que ele vem grudado? Porque ele compartilha 2 elétrons. Cada um dos oxigênios, cede um elétron e eles vão girando ao redor dos 2 oxigênios. Isso a gente chama, quando é o compartilhamento de elétrons, de ligação dativa. Então nós temos o compartilhamento, nós temos a ligação graças ao dipolo e nós temos a doação de elétrons, a ligação iônica. Eu espero que vocês tenham, na aula de hoje, entendido um pouquinho mais de como funciona a natureza, dos seus segredos. Olha que coisa mais bonita, pelo liquefazer uma amostra, predomina a força de Van der Waals. Para eu estabilizar 2 venenos e eles se tornarem benéficos, o sódio e o cloro, olha que coisa linda. O que vai acontecer? Uma ligação iônica. E o próprio oxigênio. Quando o oxigênio é o normal da natureza, o O2, beleza, estou respirando. Se for o ozônio, ele é um grande veneno. Mas isso vai ficar para a próxima aula. O Sorzão deseja para vocês um ótimo estudo. Tudo de bom, um abraço.